Bom dia, crianças! Sejam bem-vindos à nossa escola bíblica dominical. Vocês estão bem? Eu espero que estejam todos bem, com saúde e se cuidando. Nós vamos hoje estudar a lição 11, que fica na página 49, tá? Mas antes de darmos início à nossa aula, vamos fazer nossa oração, certo? Então vamos! Senhor Jesus, nesse momento estamos aqui, ó Deus, em Tua presença. Pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos fortaleça na Tua palavra, no entendimento, no conhecimento, Senhor. Venha fortalecer cada criança, abençoando, Senhor, abrindo o entendimento, para aprender cada vez mais, Senhor, sobre Ti, ó Deus. E que eles possam crescer firmes, ó Pai, na Tua palavra, também sendo discípulos do Senhor e fazendo discípulos para que o Teu nome seja conhecido em todo o mundo. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nossa lição vai falar sobre Paulo. Como a tia Évida falou na aula anterior, como que foi a conversão de Paulo, né? Explicou tudo direitinho para vocês. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a importância de sermos discípulos de Cristo, o que é ser discípulo de Cristo e para que somos discípulos de Cristo, né? Para fazermos novos discípulos. Mas vamos começar a nossa aula com uma ordem que Jesus Cristo, o nosso Senhor, nos deu. E vocês podem abrir as suas Bíblias em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Olha o que o próprio Jesus falou para nós. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa foi uma ordem que Jesus Cristo nos deu, né? Ide. Ide é o quê? Ir, fazer alguma coisa, né? Agora, vamos lá sobre Paulo, né? Sobre o personagem principal nesse momento aqui da nossa lição. Vamos para Atos, capítulo 18, versículo 9. Olha o que o Senhor Jesus falou para Paulo em uma visão. Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Então, foi o próprio Deus que falou para Paulo, não temas. Então, nós estamos falando sobre o início da igreja, a criação da igreja, todas as coisas que a igreja já passou, né? A igreja já passou por morte, por perseguição, né? E agora a igreja está passando por crescimento, né? Morte, perseguição e crescimento. E muitas pessoas foram usadas para o crescimento da igreja. E Paulo, ele foi um dos apóstolos, né? Que foi primordial, foi o mais importante para que acontecesse esse crescimento, né? Quem aqui já brincou de seu mestre mandou? Eu tenho certeza que muitos de vocês já tiveram essa experiência de brincar, né? Como que é essa experiência? Um mestre, ele vai fazer todos os comandos e as outras pessoas vão repetir esse comando, né? E aí tem um coleguinha que ele fica do lado de fora, né? Em algum lugar reservado, depois ele vem e ele tem que descobrir quem é o mestre, né? Então, a igreja é mais ou menos assim, nós somos discípulos, nós somos imitadores de Jesus Cristo. E também Paulo fala para a gente ser imitador dele, assim como ele foi imitador de Cristo. Então nós também devemos imitar o apóstolo Paulo. E discípulo, né?
Discípulo é aquele que imita, né? Então é importante, olha o nosso título da lição, fazendo discípulos. O que é importante para fazer discípulo? É importante a gente ter amigos, para a gente poder falar de Jesus Cristo, ensinar sobre Jesus Cristo, né? Mas sabia que Paulo, ele teve muita dificuldade no início, quando ele se converteu? Porque quando ele foi lá nos apóstolos de Jesus, os apóstolos não queriam ouvir, porque achavam que Paulo, ele era ainda perseguidor da igreja. Mas olha só como foi importante Paulo ter conhecido Ananias, porque Ananias ensinou muitas coisas de Jesus Cristo para Paulo. E aí Paulo depois, ele conheceu uma pessoa também muito importante na vida dele, que foi Barnabé. Barnabé, ele ensinou muito também de Jesus. E quando Paulo estava lá junto com os apóstolos, que ele queria falar do evangelho, os apóstolos não deixaram porque achavam que ele era um perseguidor. Barnabé, lá no capítulo 9 de Atos, ele vai falar o seguinte, olha só, a importância da gente ter uma pessoa que nos ensina a palavra de Deus. Barnabé falou para os apóstolos o seguinte, Atos 9, versículo 26, né? Ele falou que Jesus tinha falado com Paulo, que Paulo tinha tido um encontro com Deus e que Paulo era diferente. Então, o que acontece? A partir disso, os apóstolos aceitaram a Paulo também para pregar o evangelho. E aí Paulo, ele era uma pessoa diferente, ele era uma pessoa missionária. Sabe o que é missionária? Aquela pessoa que viaja, que vai de um lugar, vai no outro, pregando a palavra do Senhor Jesus, né? E aí Barnabé pegou Paulo e viajou com Paulo e foi lá para uma cidadezinha chamada Antioquia. E lá na Antioquia, eles pregaram a palavra do Senhor, ensinaram sobre Jesus Cristo, né? E ali, em Antioquia, foi a primeira vez que eles foram chamados de cristãos. Olha só que legal! A primeira vez que a igreja foi chamada de cristão, né? Por isso que nós temos o nome até hoje, de cristãos, né? E ali Paulo ficou, fez amizade, trabalhou, pregou a palavra do Senhor. Depois de Antioquia, Paulo, ele foi, sabe para onde? Para Corinto. E lá em Corinto, ele conheceu duas pessoas muito importantes, que viraram amigos de Paulo também, né? E olha só que interessante. Paulo, primeiro ele sabia da Bíblia. Depois ele encontrou Ananias e aprendeu mais sobre Jesus Cristo. Depois ele conheceu também Barnabé e ele ensinou muitão de Jesus Cristo para ele, né? E aí ele começou a pregar, né? Porque para a gente falar de Jesus Cristo, a gente precisa aprender quem Jesus Cristo é. Então, para eu ser um discípulo de Jesus, eu preciso aprender quem é Jesus, para que Jesus morreu e por que Jesus morreu, para que Jesus ressuscitou, né? Então eu tenho que saber isso. Depois que eu sei isso, eu passo a fazer discípulos. Fazer discípulos é ensinar sobre Jesus, sobre quem é Jesus, como que foi a vida de Jesus, para que Jesus veio, né? Por que ele morreu numa cruz, né? E aí, Paulo lá em Corinto, ele conheceu duas pessoas, como eu falei para vocês, Áquila e Priscila, que era um casal, e eles trabalhavam fazendo tendas. E Paulo também fazia tendas, sabia disso? Para ganhar um dinheirinho também, para viver, né? Para comprar comida, roupa, né? E aí, Paulo foi e ensinou sobre Jesus Cristo para Áquila e Priscila também, né? E ali eles fizeram uma igreja e Paulo ficou pregando, ensinando eles também a palavra do Senhor. Depois de um tempo, Priscila e Áquila, eles conheceram um jovem chamado Apolo, que também pregava a palavra de Deus. Só que Apolo, ele só conhecia a palavra de Deus, falava bem, mas ele só conhecia o batismo de João. Aí, Priscila e Áquila chamaram Apolo para ir morar na casa deles, porque lá na casa deles eles podiam conversar, podiam ensinar mais sobre Jesus Cristo, ensinar sobre o Espírito Santo também, né?
Então, Apolo foi morar na casa de Áquila e Priscila e virou um discípulo também, né? Foi evangelizado, foi instruído, foi ensinado. Você que está aí na sua casa, você já ensinou algum coleguinha seu sobre Jesus Cristo? Porque você é um discípulo de Jesus também. Quando a gente aceita Jesus, nós somos discípulos do Senhor. E aí, a gente precisa falar de Jesus, fazer discípulos também. Enquanto a gente vive nessa terra, a gente tem que fazer discípulos, né? E eu quero deixar para vocês agora uma historinha bem legal para você fazer com coleguinhas de você, para você evangelizar o seu colega, fazer discípulos. Olha só, para isso a gente vai usar os 5 dedinhos da nossa mão. Esse dedinho aqui é o dedinho de joia, né? É o dedinho que fica apontado para o alto, apontado para Jesus Cristo, para o céu, para as coisas boas. É um dedinho que a gente pensa só coisas boas quando a gente olha para ele, né? Que tá tudo legal, né? E esse dedinho aqui é o dedinho do pecado, é o dedinho que aponta, olha, você fez isso de errado, você fez aquilo de errado, você tá errado. Esse é o dedinho do pecado, né? E olha só, esses dedinhos aqui, eles ficam debaixo do dedinho do pecado. Por quê? Porque o pecado, ele fez uma separação de Jesus Cristo, do céu, das coisas boas, da gente. Tá vendo? Então, vamos lá. Esses outros dedinhos aqui, ó, esse dedinho aqui significa que Jesus Cristo, ele morreu numa cruz para remir os nossos pecados, para perdoar os nossos pecados, para perdoar o meu pecado e o seu pecado também, né? Porque a palavra de Deus fala que tinha que derramar sangue para que nós fôssemos perdoados, né? Então, Jesus morreu do lado de um ladrão, de 2 ladrões. Esse ladrão aqui falou que não acreditava em Jesus Cristo, zombou de Jesus Cristo. E zombar é pecado. Olha o dedinho do pecado de novo, tá vendo? Ele zombou, não acreditou em Jesus Cristo. Esse outro ladrão que estava aqui do lado de Jesus na cruz, né? Ele acreditou em Jesus Cristo. Ele viu que Jesus Cristo era inocente, né? Que não tinha pecado em Jesus Cristo. E ele se arrependeu e pediu para Jesus lembrar dele. Aí Jesus Cristo falou para esse ladrão que naquele mesmo dia ele ia estar morando com ele lá no céu, né? Então, Jesus morreu numa cruz por mim e por você, pelos nossos pecados, para que a gente pudesse ter a oportunidade de morar com ele lá no céu. E com isso, olha só, Jesus, tá vendo esse dedinho aqui que vai aliança? Olha, eu tô até usando a minha aliança de casamento. Jesus, ele fez uma aliança. Quem já foi num casamento? Num casamento, você vê que o noivo e a noiva, eles trocam aliança e colocam essa aliança no dedo anelar. Significa que Jesus fez uma nova aliança com a gente, né? Ele não vai mais fazer uma separação, né? Ele agora é o nosso noivo, ele cuida da gente. E esse outro dedinho aqui é o dedinho pequenininho, tá vendo? É o dedinho mindinho. Significa que nós somos pequenos ainda na nossa fé, que precisamos crescer em Cristo Jesus. E para crescer, nós precisamos de 4 coisas. A primeira delas é a leitura da palavra de Deus. A segunda é a oração. A terceira é irmos à casa do Senhor, à igreja, ouvir a palavra do Senhor. E a quarta é falar de Jesus Cristo. Então, eu espero que essa historinha ajude você a falar do amor de Jesus, do plano de salvação para os seus coleguinhas, a evangelizar, a fazer discípulos de Jesus. Combinado? Então, fiquem com Deus, leiam um livro de Atos que fala sobre a história da igreja e respondam as questões da nossa revista, tá bom? Beijos e até a próxima! Tchau!